Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Já estava devendo já mostrar para vocês essa Bíblia aqui. Embora tenha reviews dela, não deste modelo, porque esse modelo é mais antigo. Mas o conteúdo, eu vi que é o mesmo, né? Não mudou muita coisa não. E o que eu achei de interessante assim? Primeiro, essa aqui é a Bíblia de Estudo da NVI. Eu comprei ela usada, com preço acessível. Gente, tem muita Bíblia, eu não sei, tem gente que não gosta, né, de comprar Bíblias usadas. Eu acho que ela já carrega uma história, né? Eu já comprei uma Bíblia usada uma vez e eu li uma oração que a pessoa fez. Eu falei, eu vou ter que devolver. Eu falei, que moça, você fez um propósito com Deus, sabe? Eu não consigo ficar com essa Bíblia, com essa oração aqui, porque isso é muito particular, seu e Deus. Então eu fiz a devolução e tudo ok. Mas, nesse caso aqui, essa Bíblia não veio com nada escrito, só uma marcação, que eu achei uma só. E eu já comecei até a fazer algumas coisas nela. Essa Bíblia tem mais de 20 anos e ela é do modelo antigo da Bíblia de Estudo NVI. Alguns canais criticam muito essa linguagem e não gostam, né, da linguagem da NVI. E eu particularmente já gosto. Essa daqui, se não me engano, é do ano 2000. Tem até um prefácio aqui do Luiz Saião, que é editor acadêmico de edições Vida Nova e coordenador da tradução da NVI. Então tem um contexto aqui que ele explica tudo. Então ele vem trazendo, ele é um grande estudioso, para quem conhece, até o segue no canal, sabe como que ele trabalha. E eu gosto muito, ele tem até, acho que 2 Bíblias. Uma é a Bíblia de Estudo de Esperança, que tem 365 perguntas e respostas dentro da Bíblia. E tem também a Bíblia Rota 66, né, que é a Bíblia que ele fez aí o lançamento. Então, só ajustando aqui, eu estava fazendo uns estudos ali, dei uma paradinha para poder né, dar uma respirada. Tem uns trabalhos para fazer da faculdade, então eu já estou assim, me organizando para poder conseguir concluir e fazer com êxito, né, aquilo que a instituição está pedindo. Então, aqui eles têm uma cronologia do Antigo Testamento, lembra muito a Bíblia da aplicação pessoal. Essa cronologia aqui, só que a deles está um pouquinho diferente. Essa daqui eu também comprei usada, só que essa veio faltando página. Eu até tentei achar a página na internet, mas eu tenho que fazer o pagamento lá do site para poder ter o acesso completo ao PDF, né? Então eu tenho que ver lá como é que eu vou fazer. Aí ela também tem uma certa cronologia, só que assim, ela é meio diferente, né? Ela é mais visual, assim, desenhada, né? Eu achei ela mais simples de se entender, porque essa Bíblia aqui, ela traz uma linguagem nas suas notas, mas não é tão acadêmica. É uma linguagem para pessoas, para nós, comuns, né? Não tem, né? Eu não sou professora e nem teóloga, mas ela traz uma linguagem mais, assim, fluida para as pessoas entenderem melhor o que a palavra de Deus está dizendo ali e traz aquela aplicação pessoal. Tem algumas coisas nela que eu não concordo, inclusive eu achei um comentário nela aqui que eu falei, não, esse comentário realmente está esquisito, não está de acordo, né? Mas outros eu já vejo que a gente pode aproveitar. Pessoal, com qualquer Bíblia de estudo, você vai pesar, porque alguns versículos, eles trazem ali a explicação do versículo, mas você tem que entender o contexto do versículo, para você não cair em contradição e também você ter uma correta compreensão da Bíblia, daquilo que o Senhor está falando ali naquele texto. Então, assim, eu acho de suma importância. Você não vai pegar, não, vou viver de comentário bíblico, deixa aqui, eu leio aqui, o que está comentando aqui? Não. Você vai ler o texto. Você vai entender o texto e aí você vem ler o comentário. Porque nem existem hoje os vieses, né? O calvinista, o arminiano e tudo mais.
né? Aí tem os prés, tem os pós, tem várias coisas assim que eu... As igrejas, no geral, elas não comentam sobre isso, né? Se eu vi muito pouco. Então, ela já traz o viés dela e ali a gente vai aprendendo, mas sem denominar as coisas, sem pôr nome aos viés, né? Então, cada um vai ter o seu. Essa Bíblia aqui, ela tem o viés, eu já entendi o viés dela, né? Algumas coisas eu concordo, outras não. Normal. Essa daqui eu não cheguei a ver direitinho, mas eu vi que o comentário, que é desse mesmo texto que eu vi, que nessa daqui não estava muito legal. E nessa daqui já estava diferente. Então, eu fiz uma comparação, porque essa Bíblia aqui, ela tem uns pontinhos de aplicação pessoal, sabe? Então, eu vejo que você pode trazer para a sua vida, mas o mais importante é você ler o texto e entender aquilo que o Senhor está te falando, sabe? Porque eu sempre li a Bíblia, e como eu tinha a Bíblia Thompson como minha primeira Bíblia de estudo, então ela não traz nenhum comentário. Ela é a Bíblia por Bíblia, digamos assim. E essa daqui, ela traz os comentários, né, claro, e a gente faz a leitura e tudo mais, né? Mas como eu aprendi a usar a Bíblia pela Bíblia, então eu fui entendendo da forma com que esses versículos aqui, esses versículos de referência, eu fui entendendo com eles a interligação da própria palavra com ela mesma, né? Então, assim, quando você pensa em ter uma Bíblia de estudo, pese bem, veja bem qual é a intenção dessa Bíblia para você, né? Essa daqui eu tinha uma, até tem um vídeo aí que eu comentei, eu tinha uma grande, a grandona, eu dei de presente e queria uma outra, só que assim, o pessoal tá abusando no preço, tá vendendo a 600, 700 reais, eu vi dela até de R$ 1.000. Então, assim, estão pedindo muito dinheiro e ela já tem uma nova versão. Essa daqui é a versão antiga, tanto que ela é Almeida, Revista e Corrigida, e ela é a versão antiga. Então, eu consegui essa daqui por um bom preço, apesar de faltar, né, as folhas, mas um preço bem abaixo daquele que eles estavam pedindo nos sites de compra aí. E essa daqui tem dela, nova versão, tá com uma capa rosa, muito bonita, e ela tem muitos recursos bons, eu gostei, assim, demais, assim, do que eu já li nela. Então, eu quero mostrar um panorama para vocês. Eu sei que tem muitos reviews das novas, né, daquelas edições novas. Eu vou deixar aí no link para vocês a nova edição. Então, ela tem aqui no sumário, deixa eu mostrar só a ficha catalográfica. Ela é da Zonderman. Deixa eu pegar aqui. Aqui está a primeira fichinha e aqui está a segunda, né? Que eles têm uma permissão aqui, que a gente não pode mostrar muita coisa. E aqui está a opção de capas. Nesse caso aqui, essas capas já não vendem mais por ter muito tempo. Essa daqui é de 2003. Então, são 23 anos. Ela está praticamente nova. É claro que o papel ele vai perdendo aquela... né? Então, a gente não pode passar a folha de qualquer jeito, senão ela rasga. Então, tem que ter um certo cuidado com a palavra de Deus, com aquilo que você tem em suas mãos. Gosto de comprar Bíblias usadas, porque tem coisas que a gente não acha mais no mercado. Tem muita coisa que você não acha mais. E eu gosto de ter essas mais antigas para deixar guardada mesmo para o futuro da minha filha, né? Para que ela possa ter também esse contato com a palavra de Deus e entender. Tenho Bíblias mais novas e tenho mais antigas, igual essa, a aplicação pessoal. E tem uma outra da mulher ali também, que é bem antiga, e a minha Thompson, que tem muitos anos. Então, usei ela bastante. Então, vamos lá. Ela traz introdução aos livros, e eu gostei demais das introduções, né? Eu estava lendo sobre a introdução do livro de Jó,
E ela vem assim, gente, o formato dela por dentro é assim, é simples, a letra é boa de ler. Ela tem também aqui algo interessante, que é, ó, textos da antiguidades relacionados ao Antigo Testamento. Então, assim, muito legal. Os textos, né, que traz, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E vem o Antigo Testamento, Gênesis. Então, eles vêm com uma introdução. Onde tem a pazinha aqui são questões históricas, arqueológicas. Então, eles vêm trazendo aqui essa questão. Né, vem o título, antecedentes históricos. Aqui continua autor e data, que ele vem falando, né? Questão de Moisés. Características literárias, tema e mensagem, e vem um esboço do todo o livro, né? Do acontecimento. Aí aqui tem esboço literário e esboço temático. Então, ele vem até falando aqui, ó. A história das origens, registro da descendência de Adão, a família de Noé, registro aqui são as descendências, né? A história da família de Jacó, de Esaú, das famílias ali dos primeiros, né? Da Bíblia. E esboço temático que vem a criação, introdução, desenvolvimento, Adão e Eva, a queda, progresso rápido do pecado. Então, assim, vem trazendo essas questões aqui. E dentro da Bíblia, toda ela vai ser assim. Vem aqui, as referências, são muitas referências. Essa Bíblia traz muita referência. O texto em 2 colunas. Eu não sei hoje como que é a nova, mas me parece que é uma coluna só. O brasileiro, ele tem aderido a a coluna única, né? Eu gosto. É tanto que a minha Bíblia da jornada minha Bíblia Jornada, a Bíblia Verdadeira Identidade, e eu tenho uma biblinha ali uma que eu comprei nova, da NVT, ela também ela é 2 colunas. Então, é uma coluna. Gente, uma coluna é muito bom, dependendo do tamanho da letra e da disposição do texto. Se for uma letra muito juntinha, fica bem complicado. Mas se for uma letra assim um pouco maior, já dá ok. E essa letra dela aqui é muito boa, né? Parece que a nova também é assim, as edições mais novas. Então, aqui vem os comentários. Alguns comentários teológicos, outros de aplicação pessoal. E tem os arqueológicos, onde tem a pazinha. E tem também falando sobre o personagem, igual aqui fala de Adão. Então, ele vem trazendo aqui umas características, né? O significado do nome, dados de nascimento, ocupação. E ele é famoso por ser a primeira pessoa criada à imagem de Deus. Então, assim, vai ter várias informações para quem tem vontade, fora o texto NVI do ano 2000. Esse é do ano 2000. Então, ela tinha essa marca aqui, né? Aqui eu já fiz um breve escrito. Aqui eu fiz uma marcação na página, porque era um texto que eu queria ler. Então, eu já marquei aqui, já li, já fiz a leitura e já deixei ok. Já compreendi, né, aquilo que estava dizendo. Tem mapas. Deixa eu ver isso aqui. Aí aqui eu marquei a questão da oração, porque eu estava lendo justamente o texto que eu falei com vocês, que na aplicação pessoal, ela estava meio, né, eu não concordei, por quê? Jesus vem falando a respeito da tentação, né? Tanto que eu já fiz o vídeo para vocês aí falando a respeito desse texto na Bíblia Jornada. Depois vocês conferem aí. E eu peguei essa Bíblia de estudo. Peguei outras que eu tenho aqui para poder só ler aquele pedacinho, aquele trechinho. Então eu falei, vou dar uma lida aqui. Eu já sei mais ou menos, né? A gente já lê, já entende. Então a gente acaba já sabendo o que aquilo quer dizer. E quando você faz uma leitura maior da Bíblia, você consegue ler principalmente o Novo Testamento e as cartas, né, as menores, né, as cartinhas menores. Elas têm muita informação, inclusive o livro de Tiago, que faz essa conexão. Então, o Tiago ele vai falar, gente, a Deus ninguém tenta.
Só que a Bíblia Aplicação Pessoal, ela colocou um comentário aqui que às vezes Deus tenta. Eu falei, não. Né? Pelo que eu já li da Bíblia e vejo, né? Existe a diferença de tentação com provação. Então, aqui, ele vem falando, deixa eu ver, não nos deixe cair em tentação. Aqui, ó. Às vezes, Deus permite que sejamos tentados. Eu não concordei com isso. Eu não sei se foi a tradução, né, que colocou isso assim, ou se foi, se realmente a pessoa que escreveu o comentário tem esse pensamento. Né? Eu não vejo dessa forma. Né? Nós passamos por provações, situações difíceis, mas a tentação, ela é algo que já é dentro de nós. Né? Tanto que o Tiago ele vai falar sobre isso. Né? Deixa eu abrir lá, acho que está até marcado aqui. Aqui, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, está escrito aqui na palavra isso. Então, eu falei, não, esse comentário aqui não vou considerar. Porque a palavra de Deus ela é muito clara nesse registro aqui. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter com a escritura e com os comentários que a gente vê. Se você tem dúvidas a respeito de algumas coisas, eu digo para você, procure seu pastor, procure aquele que está acima, porque ele vai te trazer o entendimento daquilo que você tem dúvida. E nem sempre ele terá, e nós também, youtubers, a gente que está aqui falando da palavra de Deus, a gente vai ter resposta para vocês. Nem sempre teremos, sabe? Eu já vi teólogos, grandes teólogos, assim, renomados, pessoas estudiosas que são assim, você fala assim, gente, eu não acho que eu nem sei conversar com essa pessoa, porque ele é inteligentíssimo. Nem eles, às vezes, têm respostas para todas as coisas. Nós não temos. Né? A gente tem aquilo que Deus deixou aqui. E dependemos do Espírito Santo de Deus para a gente ter entendimento. Às vezes a gente esquece de orar e pedir a Deus discernimento e a gente já vai aqui, ó, no comentário. Isso é um erro. Eu já cometi esse erro, né? Várias vezes, não foi só uma. Mas o principal é o texto, você ler, pedir o Espírito Santo discernimento, sabe? Anotar aquilo que o Senhor está te falando no momento. Claro, entender o contexto histórico, você ter ali uma Bíblia que vai te trazer essas informações, que vai ter todo esse aparato, né, de teologia para que você possa ter um bom entendimento. Antigamente nós não tínhamos isso, era só a Bíblia pura e simples, de capa preta, né? Não tínhamos Bíblias coloridas e nem com flores, nada. Ao menos aqui no Brasil, pelo menos ao tempo que eu tenho de igreja para cá, nossa, mudou muita coisa. Antigamente eram Bíblias, no máximo era uma capa branca, né, aquelas pequenininhas assim de zíper que a gente carregava na bolsa, era de capa branca, azul claro, que era mais meio infantil, adolescente. Então a gente tinha essas opções. Então a gente só tinha a Bíblia mesmo e alguns comentários, não comentários, nessas notinhas de rodapé e os versículos aqui de concordância. Então essa Bíblia vem trazendo tudo isso aqui que eu ia falar com vocês, o livro de Jó, o Jó, porque estou lendo na NVT o livro de Jó. E aqui ele traz, nessa Bíblia, uma abertura muito grande, uma introdução muito boa do livro de Jó. Que ele vem falando que são os escritos sapienciais. Eu até fiz umas anotações aqui com lapiseira, porque nessa Bíblia aqui não vou usar caneta. Né? Às vezes é uma anotaçãozinha, igual eu coloquei isso aqui, e colocar post-it para poder escrever algo que eu realmente preciso. Então, o livro de Jó, ele vem trazendo autor, data, linguagem e texto. É muito legal. Tema e mensagem é bem grande. Forma e estrutura literária. E aqui vem um esboço. E aí sim começa o livro de Jó. Então ele traz muitas informações ricas. As Bíblias de estudo, as que têm essas introduções, são boas.
para quem quer ter um melhor entendimento daquilo que está lendo, né? E no final dela, tabela de pesos e medidas, a maioria de bíblias de estudo traz. Índice de assuntos, de notas, mapas, concordância bíblica abreviada, índice de mapas coloridos que vem trazendo. Então aqui tem, e aqui os assuntos, ó, vem todas as referências, é muito boa, é muito rica. Então assim, eu tenho feito a utilização dessa Bíblia aqui, de estudo. Tenho usado a Jesus Bible, tá até ali, né? Não tenho escrito muito nela, mas assim, para fins de pesquisa, para eu fazer as minhas anotações na jornada. E a jornada, ela tem essas notinhas aqui, que são muito boas, ó. E são notinhas, assim, bem resumidas, mas a maioria delas que eu li, ok, estamos de acordo. Estamos de acordo, eu e ela. Então, é uma Bíblia muito boa, né? Simples, é uma Bíblia simples, mas é uma Bíblia que tem conteúdo, você consegue ter um panorama nessas caixinhas aqui. Ela tem um nome, essas caixinhas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele traz esse nome. Ai, gente, eu esqueci o nome desse negócio. Ela tem um nomezinho. Essas caixinhas que eu não lembro. Eu vou lembrar depois, eu vou deixar anotado aí pra vocês. Mas acho que no link de compra tem falando a respeito dessas caixinhas. No caso dessa aqui não tem, né? Vai ter comentário mesmo. Ela vem com fitilho. Já tá bem velhinho já. E a capa dela, gente, teoricamente tá inteira. Né? Aqui tá bem empoeirada aqui, ó. Não consegui fazer uma limpeza nela ainda. Então a capa já tá bem fininha, né? Aqui atrás tá um pouquinho desgastado, mas não esfarela igual a capa da minha Bíblia de Genebra. Nossa, ela esfarelou todinha. Não consigo mais carregar. Eu tenho que mandar. Ou eu mando reformar ou eu compro uma nova. Porque se eu reformar, ela fica caro. Que é capa, né? As reformadoras, elas cobram um pouquinho mais caro por serem capas de couro, né? Também é melhor, porque vai durar mais tempo, vai proteger o seu livro. E, deixa eu terminar de mostrar aqui, que ela vem com esses mapas coloridos muito legais. Eu, particularmente, gosto do mapa onde estão os textos, né? Que aí você já faz a visualização ali. Mas é raro a gente usar. Assim, eu, particularmente, quase não uso mapa. Acho bonito e tal, às vezes tiro alguma dúvida e outra, mas é a título de curiosidade, para você se localizar, como que eles andavam ali. Às vezes tem os quilômetros de distância que eles andaram, que eles caminhavam, igual as viagens de Paulo, que vem aqui, ó, as primeiras viagens dos apóstolos, né, que é as viagens missionárias de Paulo. Então esse mapa aqui é maior, né? Ele vem trazendo aqui, né, todas por onde que ele andou ali. Isso aqui é interessante, porque você vai visualizar. Somos uma geração de visualização, visual. Então a gente gosta de ver, né? Apesar que eu quase não uso, mas quando você vai ler, por exemplo, no livro de Atos, você vai ler ali a questão dos apóstolos ali, então eles vão falando dos lugares, aí você vai tendo pelo menos uma referência ali de como que era naquela época e onde que eles andaram. Então, é muito legal tudo isso, embora eu quase não uso o mapa, mas é interessante quando você está estudando certo tema e você tem ali uma visualização. E é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Materiais novos não tem, né? É só aquelas canetinhas mesmo que vocês já viram em outros vídeos aí meu. E essa questão da Bíblia de Estudo, vocês comprem aquela que vocês realmente falam, não, essa daqui vai ser útil para mim, eu vou ter um bom entendimento, mas antes disso a gente ler o texto e o contexto, para que a gente não possa tirar conclusões que não são corretas, né,
dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, então a gente tem que buscar o Espírito Santo e buscar a Deus para a gente poder estar lendo a palavra e estar entendendo o que está escrito aqui, para aplicação na nossa vida, para a gente entender como cristãos a quem nós cremos, em quem nós cremos, a quem tememos, que é o Senhor. Tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo aqui, que de vez em quando vai ter alguns vídeos, né? Eu vou estar postando mais coisas aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.